Bom dia. Bom dia, irmão. Vai ter um papinho aqui sobre paternidade preta. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O Instagram mudou agora, né? A gente não consegue ver todos os comentários de uma vez só. Eu não sei como é que faz para habilitar aqui. Acho que tem que clicar, né, para eu conseguir ver os comentários. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre paternidade preta. Essa pauta é muito importante, e é um privilégio para mim poder falar sobre isso, sobre o trabalho do nosso coletivo também, né? Muito importante o que a gente vem desenvolvendo, conversando, né? O nosso coletivo ele começou muito humildemente, né? Falando sobre paternidade no WhatsApp com alguns pais, né? E aí, dessa conversa, que a gente começou assim, sem nenhuma pretensão de nada, né? Só para trocar uma ideia, a gente se tornou um grupo muito maior. E hoje conversamos com diversos pais sobre paternidade preta. E hoje eu vou falar aqui com meu irmão João Carlos. Ele já está aqui com a gente. Um privilégio poder conversar com ele sobre a experiência dele. Bom dia, Camila. Tudo bem? Então, nosso irmão. Bom dia, meu irmão. E aí? Tudo bem? João Miguel. João Miguel, agora não. Oi. João Miguel, João Miguel, João Miguel. Ô. Paternidade é isso, tem que conversar com a criançada. Ô, Humberto. Bom dia. Espera aí, deixa eu colocar o fone aqui. Beleza. Alô? Opa, como é que você tá? Oi. Rapaz, eu fiquei meio enrolado aqui. E hoje, aquela questão do pai preto, os meus dois meninos estão aqui, rapaz, desde ontem. E aí eu tenho que administrar. Se acontecer alguma fala aí, é porque eu estou administrando eles hoje. Eles só vão embora às 18 horas. Mas estamos aí. É isso. Tamo junto, irmão. Aqui em casa também. Eu tô com o meu pequenininho ali também. Qualquer coisa, eu tô correndo pra lá. O outro está aqui penteando meu cabelo. Pai preto é isso aí. A gente faz a É live, isso poder mesmo. na sua cabeça. Muito bom, meu irmão. Eu te agradeço por ter aceitado esse convite para conversar um pouquinho sobre paternidade preta. Essa pauta é tão importante, né? A gente gosta de conversar com os pais. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, para quem não sabe ainda, quem é o João Carlos Araújo? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, Humberto? Perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente. Eu tenho 63 anos, sou carioca da gema do ovo. E agora estou morando em São Paulo há 5 anos, porque eu conheci uma pessoa, uma mulher, né, preta, pela aquele antigo, não é o WhatsApp, não é Facebook, aquele antigão lá, eu esqueci o nome. E aí a gente se conheceu pela internet, e aí, eu não digo que foi amor à primeira vista, mas foi aquele olhar, sabe, assim, penetrante, e resolvi vir para cá. Eu era funcionário do Ministério da Saúde, mas me servindo na Fundação Cultural Palmares, pedi transferência para cá, trabalhei na saúde,
e fiz uma mudança radical na minha vida por causa dela e pelo sentimento que surgiu, né? E aí aqui eu trabalhei na Secretaria de Saúde, criei o Conselho de Juventude, agora eu sou presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, criei um projeto sobre anemia falciforme, vitiligo, aqui na cidade, e sou formado em teologia pelo Seminário Protestante Batista, sou formado em pedagogia. Antigamente, aí eu fiz o curso normal, né? Antigamente, curso normal, e fui presidente do Conselho de Saúde, Conselho de Enfermagem do Rio de Janeiro. Trabalhei na Secretaria de Saúde no projeto sobre doença falciforme. Trabalhei com Benedita da Silva no Palácio Guanabara. Fiz uma caminhada. E na Fundação Palmares eu fiquei por 10 anos. E me casei em 2014 e estou aqui em Indaiatuba. Tenho 2 filhos, o Heitor tem 4 anos e o João Miguel tem 5 anos. Quer dizer, o negão é rápido pra caramba, né? E aí eu quero agradecer você pela oportunidade de participar da Ciranda de Pai Preto, a convite do Luiz de Jesus, meu parceirão. Ele vivenciou e vivencia as minhas andanças nessa questão de ser Pai Preto, e eu também o acompanho. E eu quero agradecer essa oportunidade. Eu sou esse aí. Sou aposentado pelo Ministério da Saúde. Pedagogo, teólogo, gastrônomo, caramba, quanta coisa. Isso, é que vai acontecendo as oportunidades e a gente vai caminhando. Eu era o mais antigo da minha turma de gastronomia, só tinha rapaziada, mas como eu já era antigo na cozinha, a minha mãe desde pequeno lá me ensinava a enfiar o bambu na tripa da galinha, virar, passar limão para fritar, porque a coisa no morro era ruim pra caramba, e a fazer um arroz, a temperar um feijão. Então, quando eu cheguei na faculdade de gastronomia, eu já tinha uma experiência e pude ajudar os colegas no curso. Então, essa formação veio no prolongar da minha vida. Perfeito, perfeito. E a gente vê muitas mudanças na educação, né, na pauta racial, por exemplo. A gente tem essa lei agora, né, a 10.639/03, para falar da cultura afro-brasileira nas escolas. Como é que você enxerga isso, irmão? Você acha que a escola ela melhorou do ponto de vista racial com essa lei que leva os educadores a falar da cultura afro-brasileira, ou está muito atrasado ainda o cenário da educação nessa área racial? Na verdade, Humberto, o que aconteceu foi o seguinte, no meu pensar. A lei foi criada, mas ela não foi institucionalizada como deveria. Não houve uma formação e orientação das escolas, dos institutos, dos professores, no sentido geral, para que essa lei fosse implementada nas escolas. Então, o movimento negro organizado se preparou para isso, né? Fez vários cursos, formações. Então, os negros conscientes, algumas professoras, assumiram essa postura. Mas a direção das escolas não estão nem aí. Então, quando eu fiz pedagogia e o meu TCC eu escolhi para falar sobre o lúdico e o pedagógico no terreiro de Candomblé e Umbanda. E eu, um pastor batista. Aí eu falei, não, eu quero saber disso. Porque nós temos escola dominical. Olha, nós temos escola dominical nas igrejas. E a gente ensina, a gente nunca ensina que Jesus é preto, né? Jesus é louro de olho azul.
E aí a gente ensina, tem o tal do livro sem palavra, que a cor preta é a cor do pecado, a cor branca é a cor do céu, a cor verde é a esperança, o amarelo é o ouro da cidade que a gente vai caminhar lá no céu, aquela coisa toda. E eu falei, não, como é que é a questão pedagógica dentro de um terreiro de candomblé e de umbanda, até porque eu fui casado com uma pessoa que ela não era de candomblé, mas foi iniciada, hoje ela continua no candomblé, é uma das figuras eminentes no candomblé. Então eu conversava com ela, eu queria saber, e nenhum professor aceitou me orientar. Nenhum professor, era um curso, era uma faculdade teológica também, que tinha pedagogia, e nenhum professor quis me orientar. Disseram que eu estava mexendo onde não devia. E aí o que eu fiz? Eu mudei o enfoque. Eu coloquei, então, a Lei 10.639, e a sua aplicabilidade nas escolas convencionais. Eu mudei o enfoque, mas falei da mesma coisa. Eu queria saber como as igrejas religiosas, católica, protestante, cuidavam dessa questão da lei 10.639, que preconiza o ensino da cultura afro-brasileira, né? E aí eu consegui. Fiz pesquisa em algumas faculdades, algumas escolas, e nenhuma delas falava da 10.639. E aí eu disse o seguinte, como é que, quando a lei... Pega lá dentro se essa lei for implementada, vocês vão ter que dar vaga para pessoas preparadas. E aí quem vai vir preparado? Quem vai vir preparado é o que vão vir com as suas... Pode ser. Vai vir com suas indumentárias, com sua roupa, vão ensinar, não vão ensinar religião, mas vão ensinar o que é a coisa. E aí eu consegui, o meu trabalho foi feito, foi aprovado, só falta eu registrar. Então, a 10.639, vem cá, a 10.639, ela precisa ser implementada. Até a dificuldade, Humberto, é a seguinte, que a grande maioria de diretores das escolas são evangélicos. Esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema. Acabou aquela história da eleição direta, agora a eleição é direcionada. Então, esse diretor e essa professora evangélica, não vou falar de denominação não, para não discriminar, mas esse evangélico, aí o evangélico que eu falo no todo, eles não querem mexer nisso, porque entra numa questão da demonização da africanidade. Então, eles não querem falar nisso. Então, é preciso voltar a enfocar esse assunto, é preciso voltar o movimento negro organizado falar disso de novo, porque uma lei que não é implementada não tem razão de ser. Perfeito, muito bom. Então, eu, como pedagogo, estou nessa linha aí. Mas, às vezes, eu me sinto sozinho, solitário, sabe? Que ninguém quer mexer no negócio. É ter problema mexer nisso aí. É e verdade. Aí eu não... E tem toda uma questão política também, né? Hoje em dia, ser amigo de evangélico dá voto. É verdade. Infelizmente, é verdade, é verdade. Essa é a realidade. Perfeito. E a sua outra carreira também, ela tem uma influência muito forte, né, da questão racial, que é essa carreira de teólogo, né? Como é que funciona isso, né? Que eu vejo
Muitos irmãos hoje falando em teologia negra. A gente tem o pastor Henrique Vieira, que fala muito também na Sim. teologia negra. Como é que funciona? Como é que uma pessoa preta pode ser? A gente recebe muita crítica, a gente vê no movimento negro muita crítica dizendo que um negro não pode ser cristão porque os papas diziam que o preto nem tinha alma. Então, como é que um negro vai ser cristão? Vai acreditar na religião do opressor, né? É um discurso que a gente vê muito. Então, como é que é isso, irmão? Como é que um preto se torna pastor, se torna cristão? Dizem que é uma religião branca. É isso mesmo? Como é que fica a questão racial e a religião cristã? A questão é profunda. Quando eu... Sabe aquele negócio de você nunca sofrer na pele a discriminação, mesmo você sendo preto? Eu nunca sofri, ninguém me chamou de macaco, de negão, de narigudo. Então eu não tinha a consciência do que é ser preto, né? Ou negro, como o pessoal gosta de falar. Mas aí eu fui cortar o cabelo, eu cortava o cabelo tipo baixinho, né? Botava mais, mas o cabelo cresceu. E aí eu fui num salão afro, no Rio de Janeiro, do Elias de Yansan. Hoje Elias é meu amigão, a gente está sempre conversando. Eu falei, Elias, olha, no teu salão eu descobri uma coisa. Quando eu sentei no espelho, que eu olhei no espelho e me vi, e na época era negro é lindo, tinha o slogan negro é lindo, 100% negro, não sei o quê, sabe? A gente tinha esse slogan de autoafirmação da nossa negritude. Quando eu sentei na cadeira ali e me olhei, eu falei, caramba, eu sou negro. Eu sou lindo. Eu não tinha essa consciência. Sabe aquele negócio de tomar consciência de uma coisa que já está implícita em você? E aí eu comecei, então, a pesquisar, a me envolver, que eu não me envolvia, eu vivia dentro da igreja. A igreja branca, de discurso branco, né? De uma teologia branca. E aí eu comecei a frequentar o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras no Rio de Janeiro. E lá eu sofria discriminação por ser pastor. Eles diziam, o que você repetiu aí, eles falavam, você não pode ser do movimento negro porque você é da igreja do dominador, do protestante, você não pode. Mas eu queria, e aí ninguém me impediu. Então eu comecei a frequentar o movimento negro através do IPCN, aprendendo com aqueles antigos lá, de que não era por aí. E eu ouvia falar, não, o negro não precisa ir para a faculdade, o negro não precisa estudar, o negro tem que ser reacionário, tal, tal, tal. Mas não era isso que eu queria, eu queria crescer lá dentro. E eu fui. E aí me converti, sabe, ao Evangelho de Jesus Cristo, numa pregação de uma igreja batista. E eu comecei, então, a ir para o seminário, e no seminário observar que não tinha professor preto. Olha, a constatação, não tinha professor preto. Não tinha disciplina que falava da questão africana. E aí eu falei, não, precisa ter alguma coisa. E aí eu perguntava, ninguém me falava. Falei, vou pesquisar por minha conta. E aí eu comecei a estudar a Bíblia com este olhar, vamos dizer, afrocentrado, vamos botar nisso, de descobrir onde aconteceram, o cenário bíblico, quem são as personagens. E aí eu descobri que 100% era preto. Caramba! Que o cenário bíblico do Velho e do Novo Testamento é a África. E tem uma fala, tem um texto muito emblemático que diz assim, e criou Deus o jardim do Éden. Algumas pessoas acham que o Éden é uma mitologia ou é uma alegoria, não importa. Mas ele fala que e saía do jardim um rio que circundava toda a terra da Etiópia. Eu falei, pô, a Etiópia não é um pouquinho
Brasil tem Nova Iguaçu. Etiópia é África. Então, ó, tá aqui. E Adão e Eva eram negões, vamos dizer assim. E aí eu comecei a teorizar. E criou Deus, o homem à sua imagem e semelhança. Se é a imagem e semelhança dele, Deus é preto. Sabe? E aí eu fui fazendo as minhas análises dessa forma e continuei estudando a Bíblia e vi que o Moisés era preto. Moisés nasceu no Egito, né? Que o Abraão era preto. O Moisés, o sogro do Moisés era preto. Os cunhados de Moisés era preto. A mulher de Moisés, a Zípora, era preta. Falei, caramba, esse cenário é todo preto. Não tem branco europeu nessa história. E aí a gente vai para o Novo Testamento, encontra um Jesus preto, que eles pintavam de louro, de nariz afilado, mas ele era preto. Aí eu fui mais profundo. E Deus, e o anjo mandou José esconder o menino no Egito para que ele não fosse morto. Caramba, como é que vai esconder um menino preto numa terra de branco? Se esconder entre os pretos, ele vai ficar aí escondido, ninguém vai achar. Mas se for branco, se for pretinho, é aquele ali, mete a espada nele. Parece assim de gozação, mas é a realidade. Aí você encontra um camarada que ajudou a carregar a cruz de Cristo, que era o Simão de Cirene. Cirene é uma cidade africana. E aí a gente vai fazendo toda uma montagem nas interpretações, de assim, caramba, se tirar os pretos da Bíblia, não tem mais Bíblia, porque é tudo preto. Os europeus vieram produzindo algumas coisas ali, mas não tem nada a ver. E aí, falando da teologia preta, da teologia africana, a ideia por exemplo, eu estou nessa caminhada aí, é a gente fazer uma releitura das Escrituras. Fazendo uma leitura das Escrituras, a gente vê que o Salomão era preto, que o Menelique, filho do Salomão, era preto, que a rainha de Sabá é uma cidade em África, né? Então você vai trazendo todo mundo assim, caramba, está tudo ali. Que o Davi era preto, mas a Bíblia fala que ele é ruivo. A Sulamita, amor do Salomão, é preta, né? E aí o texto fala isso. Só que a gente tem o problema das traduções e das edições. Quem tem o poder da escrita escreve o que quer. Sim. E a gente sabe que as traduções foram feitas pelos monges no deserto. E aí o que eles queriam, eles colocavam, o que eles não queriam, eles tiravam. Existem alguns documentos no Vaticano que não foram traduzidos, que eles têm esses conhecimentos. Então, mas não se fala. Aí vai dar hegemonia para nós, preto? Não vão. Não, deixa esses caras. Quem quer, pesquisa. Quem não quer, não pesquisa. Então, a ideia da teologia preta é essa. É trazer a África para dentro das interpretações bíblicas que a gente quer e precisa. Fulano era preto, segundo... A teologia era preta, a filosofia preta, a medicina preta, mas eles disseram que era do grego. Eles botaram lá. Mas, e a prova de que tudo começou em África, a gente encontra pela ciência. O projeto Genoma já diz que veio de lá. Com o êxodo, com o afastamento, o pessoal vai para outros lugares.
né? Aí a pele vai clareando, os olhos, os olhos vão tendo outra. Peraí, filho. O menino está aqui participando. É o Heitor. Vai tendo uma outra variação de pele, mas é tudo preto. Então a teologia africana trabalha nesse sentido. A gente introduzir a negritude dentro daquilo que foi embranqueado. Só que não há interesse de falar disso. Então nós somos alguns abnegados. Então, alguns que estamos falando sobre isso. Então, é lógico que vai ter algumas reações contrárias, mas a gente vai caminhando. Esse aqui é o Heitor. Isso. Muito bom, muito bom. E foi, Paulo? Deixa eu pegar o pequeno aqui também. Não, isso. Pronto, fui lá pegar o meu também. Isso. E aí, voltando à questão da teologia, nós estamos criando um grupo a partir de São Paulo, a partir do Rio, nós estamos promovendo, inclusive você está convidado, um congresso de lideranças negras, para a gente conversar sobre isso, sobre essas questões. Nós estamos pensando em abril, porque é o aniversário do Martin Luther King, né, dia 4 de abril, nós estamos pensando em fazer esse congresso no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Perfeito. Ih, acabou a mamadeira, o cara quer beber mais aí. Caramba. Acho que eu vou ter que fazer outra mamadeira. Mas muito bom. Falando em mamadeira, né, leva a questão do alimento, que é a nossa próxima pauta, né? Que o senhor falou que é gastrônomo também. Deixa eu pegar aqui o celular. O senhor também é gastrônomo, né? E a gastronomia... Bom, a gastronomia tem uma forte influência também do povo preto, né? A culinária brasileira, ela é muito associada à questão do legado, né? Do povo escravizado. E já ouvi dizer também que a culinária do Brasil é toda influenciada também por África, especialmente dos lugares onde o nosso povo foi trazido, né? Então, existe essa influência mesmo ou é só mais aquela coisa caricata, né, que se fala que só está associado à feijoada, né, que era comida, né, do povo escravizado? É isso mesmo? Só tem um elemento ou outro, ou é uma vasta influência do povo preto na culinária brasileira? Humberto, essa influência é gritante. Acontece que não há uma visibilidade nem uma valorização dessa influência. Por quê? Porque a gente sabe que há vamos dizer, eu estou na teoria da conspiração, há uma conspiração para que o que é preto não seja visibilizado, né? Aí visibiliza o yakisoba, sem criticar, eu adoro o yakisoba. Eu adoro, não é crítica. Então, e outras comidas orientais, né? O ceviche, o guacamole, o guacamole. E por quê? Porque a gente sabe que a questão culinária
é uma questão de conhecimento e de vivência. Quando eu chego na faculdade, para fazer o curso de gastronomia, eu percebi que eu era o único negro. Tem uma questão social aí também, e social. Eu era o único negro numa turma de 45 alunos. Eu já achei estranho. Eu falei, pô, só tem eu de negão aqui, como é que é isso? Aí depois entrou mais uma amiga e ficou só nós dois. E se falava só da comida francesa, da comida alemã, até mexicana, e não se falava da comida africana. Nós não tínhamos uma disciplina que falasse da comida africana, da culinária africana. Tivemos uma aula de história em que o professor Marcelo Sedan, vou aqui fazer a referência a ele, tocou nesse assunto, mas não fazia parte do currículo. E aí, ao observar isso, eu comecei, então, a questionar, a perguntar. Quando, numa prova, a professora pedia uma comida, eu sempre introduzia uma comida de vertente africana, e aí houve uma oportunidade na faculdade para se fazer um estudo, e era um concurso de uma faculdade aqui de São Paulo. Eu me inscrevi e coloquei a ideia. Eu falei, eu quero falar sobre a influência da culinária africana na gastronomia brasileira. A faculdade aceitou e então eu ganhei uma bolsa. Eu entrei pagando R$ 1.200, depois passei para R$ 800 e terminei pagando R$ 140. Caramba! Porque a faculdade me deu o bônus e aí eu comecei a desenvolver. Desenvolvi o projeto, defendi numa banca, numa faculdade em São Paulo, isso está gravado, e eu preparei o trabalho, eu não sei se está aqui, ó, só falta publicar. Pô, incrível! Aqui está publicado. Nossa! A influência africana na formação gastronômica brasileira. Está em português e em inglês. Só falta eu publicar. E isso foi interessante, que eu mexi com a faculdade nesse sentido. E eu comecei a falar, por que não tem preto no curso de gastronomia? Pedagogia a gente tem bastante. Porque aquela ideia, o preto vai fazer pedagogia. Não é isso. O preto pode fazer pedagogia, engenharia, direito, medicina, psicologia. Ele tem condição e capacidade de fazer qualquer tipo de curso. Então, quebrar esse mito aí, de que é só pedagogia. E aí eu comecei a falar sobre isso na faculdade, me formei. E aí pediram para eu fazer uma comida africana para distribuir para os alunos da faculdade. Que aí cada aluno que disputou mostrou o seu trabalho. Aí eu fiz uma comida chamada acaçá. Caramba! É um doce africano, mas que é tradição de candomblé. Nossa! Esse cara está sempre na contramão da história. Como é que esse cara vai fazer a comida de candomblé? Mas o acaçá tem a ver com comida africana. Então, eu vou fazer esse acaçá. E porque o acaçá é feito o quê? Com a canjica branca. Sim. Cozida, né? Depois triturada, com creme de com leite de coco e açúcar. Peraí, Totô. Peraí. E aí você enrola ela na palha, na folha de bananeira, passa no fogo, e aí arrumadinha fica bonito. Eu coloquei lá na faculdade. Que legal.
Aí todo mundo comeu. Ih, que doce gostoso. Que doce é esse? Peraí, que doce é esse? Aí era a oportunidade de eu falar, isso aqui é um doce africano, tal, tal, tal. Quem perguntava, eu falava, tem a tradição do candomblé. Para alguns que eram evangélicos, eu nem falava, porque eles iam vomitar a comida, achando que eu estava dando comida de santo para eles. Então, para uns eu não falava, para outros eu explicava. Depois, houve outro evento, eu fiz um caldo de feijão. Caldo de feijão é tradição dos pagodes do Rio de Janeiro, talvez de São Paulo, com a batidinha de limão, com a caipirinha, um torresminho. E também expliquei. Aí, quando fala da feijoada, existem algumas versões com relação à feijoada, dizendo que a feijoada não é brasileira, que a feijoada é europeia e que os negros só mudaram o feijão, ao invés de ser o feijão branco, colocou o feijão preto. Já é uma forçação de barra para tirar pelo menos aquilo que nos fortalece, que é a feijoada. Feijoada, comida de preto, que o preto pegava o resto lá da comida do porco, misturava e fazia a feijoada. Entendeu? Mas a feijoada passou a ser uma coisa tão interessante no Brasil que agora, por menos de R$ 120, você não come uma feijoada bem preparada. Então, eu penso que a gente precisa falar mais disso. Então, eu estou me especializando. Eu tenho aqui um trabalho de uma professora. Eu tenho o trabalho de uma professora aqui que tem 42 receitas de países africanos. Caramba, que legal! Ó, do África do Norte, África Oriental, África Central, África Ocidental, África do Sul. São 42 receitas. E rapidamente eu vou falar, ó, África do Norte, Nessemen, o nome do país, o Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Tunísia, África Oriental, Camarões, Djibouti. São vários países e eu estou me especializando em cada comida, então eu tenho um evento para fazer até no dia 20 de novembro, eu estou programando, e eu vou colocar algumas dessas comidas à mesa para o pessoal provar e conhecer. Eu abri um restaurante, estava pensando em abrir um restaurante aqui com um irmãozinho nosso, e eu falei, cara, esse aqui vai ser o cantinho da África, eu vou trabalhar comida africana aqui, vou colocar palestra, vou colocar dança, música, mas infelizmente o irmão me deu uma volta. Queria ficar com a minha ideia, me tirou da sociedade, achou que ia colocar, mas eu não dei o pulo do gato para ele, o pulo do gato era meu, e aí ele não conseguiu levar adiante. Essas coisas acontecem na vida, né, Humberto? Mas caramba, eu estou é verdade. realizando. E até se o grupo, alguém quiser, vamos fazer uma comida africana aí, lá, me contrata que eu tô lá. Muito bom, é muito bom saber, irmão. E quando a gente fizer um encontro nosso, eu vou preparar umas 2 ou 3 comidas africanas para a gente saborear. No 0%. Opa, tô dentro. Muito bom, irmão. Riquíssima essa live. Não tem como, né, fazer uma live de paternidade preta sem falar da nossa paternidade, né? Então a gente sempre pergunta para os nossos irmãos que conversam com a gente se eles tiveram, né, um pai preto presente. Você teve esse privilégio, meu irmão, de ter um pai preto presente? Ih, rapaz, olha bem.
essa questão do pai preto presente, na época em que, né, eu tinha meu pai, eu morava no Morro do Querosene, entendeu? E a vida era difícil no morro. Meu pai, ele sobrevivia no sacrifício. Ele era motorista de caminhão, trabalhava no mercado distribuindo verduras para as barracas na Zona Sul. E ele acordava 5 horas da manhã, tomava banho no latão, naquele latão de óleo, né? A gente... água da chuva, minha mãe, e ele tomava banho frio e descia ao morro para trabalhar. E só voltava final do dia, praticamente à noite. Então, a gente não tinha uma convivência diária. Sim. Mas ele era presente, ele era, vamos dizer, supridor. Ele era presente no suprir as necessidades da gente. Eu nunca recebi um carinho do meu pai, ou um beijo, ou uma fala, eu te amo, até porque não era a vivência dele. Meu pai não tinha uma cultura, né? Meu pai não tinha essa compreensão. Mas pelas atitudes deles, ele mostrava um afeto, um carinho. Então tem duas situações que eu vi o afeto do meu pai, foi... Eu via tomar banho e sonhava, um dia eu vou sair com meu pai para trabalhar com ele. E ele sabia que eu ficava acordado olhando ele. Certo dia ele falou assim, eu sei que você está acordado, levanta, se arruma e vamos comigo. Rapaz, isso para mim marcou. E aí eu desci o morro com ele, subi na boleia do caminhão, aí senti aquele vento assim frio, olha que delícia. E eu tinha 9, 10 anos, isso ficou na minha mente. Né? Legal. Outra vez, as coisas às vezes não ficavam um pouco escuras, né? Não ficava legal lá em casa com relação à comida, e meu pai saía para caçar o bico de laque. Sabe qual é o bico de laque? Não. Aqueles pássaros com bico vermelho, pequenininho, que posava nas alpistas, naqueles pendões de alpista. E aí ele caçava esses pássaros com um visgo de jaca, olha a lembrança, para vender na feira. E um dia ele me levou, e eu fui com ele. Só que o sol estava muito quente, e não tinha uma árvore por perto. Aí eu falei, pai, tá muito quente o sol. Aí, cara, ele falou assim, fica aqui na minha sombra. Nossa! Isso aí até hoje me emociona. Ele falou, fica aqui na minha sombra, quer dizer, meu pai me protegeu com a sombra. Incrível. Visivelmente, eu não sei os dele. Outra coisa interessante, depois de grande, ele sabia que eu gostava de laranja Bahia, aquela que tem um biguinho embaixo. Ele sempre trazia uma laranja Bahia, e aí eu estava numa escola com a senhora lá, Heitor, ele mandava a laranja para mim descascada. Olha, cara. Então, se isso não é afeto, o que é afeto, né? Esse era o afeto, entendeu? Que ele demonstrava para mim e ficou gravado. Então é diferente de hoje, que a gente abraça os nossos filhos, a gente fala eu te amo, né? A gente paga um sorvete, vai para o cinema. Mas ele era rude. Ele era rude. E outra coisa também, na questão da educação, eu morei no morro, depois fui para a favela Nova Holanda, que hoje o pessoal sofisticou e diz comunidade. Para mim é favela é favela, é Complexo da Maré. E aí, ele dizia o seguinte, olha a frase dele, na minha casa, aqui em casa, eu não quero
viado nem ladrão, desculpa o termo, mas esse era o lema dos pais daquele tempo. Ele não admitia que o filho fosse ladrão, nem que o filho fosse homossexual. E ele dizia mais, se chegar em casa chorando, vai apanhar e vai voltar a brigar. Caramba! Caramba, meu irmão sempre voltava para brigar, porque apanhava. Depois de muito tempo, eu fui entendendo que ele queria vamos dizer, me dar uma formação como homem no local onde eu morava. Que eu não fosse subserviente nem frouxo. Era a forma que ele tinha de educar, né? Que hoje ele diz assim, caramba, que pai é esse? Mas era a forma dele, de nos dar uma formação. E aí, Humberto, eu nunca roubei, quer dizer, a última vez que eu fiquei com um troco de um bêbado da favela, minha mãe foi que me bateu, quebrou meu braço. Aí nunca mais eu peguei nada de ninguém. Por quê? Porque essa formação rude foi o que me formou, entendeu? Eu sabia do envolvimento do jovem com o entorpecente, mas eu nunca me envolvi, porque na minha casa, minha mãe não sabia ler nem escrever. Meu pai só tinha o primário, mas essa formação eles deram para cada um de nós. Então, essa questão do afeto, esse afeto moderno que a gente preconiza hoje, não era o afeto, mas era uma forma de afeto da forma dele, que até hoje eu agradeço, porque ele era assim, entendeu? Então, hoje eu já não agiria e não ajo da forma que ele agiu, mas era assim, entendeu? Sim, sim. Será que está havendo uma normatização do que é o afeto? Quer dizer, o afeto agora ele tem que ser verbalizado, tem que ser o eu te amo, tem que ser o carinho, e as outras formas de expressar o afeto, será que elas estão sendo meio que invisibilizadas? A gente pode falar nisso ou isso muda naturalmente com o tempo? Eu penso o seguinte, o excesso de afeto às vezes não ajuda. O excesso de afeto. Dizer eu te amo, dar um abraço, é natural. Mas o afeto na superproteção não forma o cidadão. Ele não tem muita compreensão lá fora, do lado de fora. É lá fora que ele vai viver. Quando eu deixar de existir, ele vai continuar existindo. E ele lá fora vai ver que não tem afeto. Principalmente sendo negro. Ninguém vai ter afeto com ele. Então, o afeto... Heitor, por favor. O afeto em exagero desafeta. Então, é lógico que essa educação de dizer não pode, hoje em dia está difícil. A gente não quer dizer não, porque o dizer não, vem para cá, Heitor, o dizer não vai magoar o menino, aquela ideia de que o conselho tutelar vai te prender se você der uma palmada. Aí eu vou para a Bíblia, Heitor. Ensino e menino no caminho que deva andar, e ele nunca mais se desviará dele. Corrija com vara. Eu nunca corrigi os meus filhos com a mão, né? Que a mão que afaga não deve ser a mão que Mas eu tinha uma varinha de goiaba, só dava nas perninhas. Quando eu dizia, segue a seta, eles já sabiam. E aí, a minha experiência de afeto com os meus filhos, hoje fez ontem 33 anos, a outra tem 32, a outra tem 30, eu tenho esses dois pequenos aqui, né? Foi sempre assim, na correção, na fala. Você sabe por que está apanhando? Eu sempre dava um motivo.
Vocês sabem por que está apanhando? Fala aí por quê? Porque eu fiz isso, isso e isso. Mas nunca espanquei. Hoje, eles me consideram, um é psicólogo, a outra é gastrônoma, assim como eu, a outra trabalha com confecção de bolos. Esses dois pequenos aqui ainda estão na onda aí, mas sempre foi nesse sentido, entendeu? Então, o afeto não pode ser motivo para desafeto. A educação, a explicação precisa vir na frente, né? Por quê? Hoje, que eu sei fazer numa cozinha, numa casa... Humberto, eu fiquei viúvo com 2 crianças. Uma menina com 2 meses e um menino com 1 ano e meio. Foi um sufoco, porque o homem, ele não tem essa caminhada, essa pegada da mulher, ele não tem. Então eu tive que desenvolver o meu lado feminino, né? O pessoal diz assim, mas como é que tá isso? Para. Eu tive que desenvolver o lado feminino, esse lado que todo homem tem, mas ele oculta ou não sabe que tem, para eu poder saber o que era tratar de uma criança. Né? Um choro, é manha ou é uma dor de ouvido, ou é dor de barriga, né? Ouvir você ser chamado de mãe enquanto você é pai, porque não tinha a presença da mãe. Então, essa convivência aí, eu tive que fazer com eles dando afeto. O afeto não exagerado, porque eu não tinha muito tempo em casa, porque eu tinha que sair. Eu trabalhava na enfermagem, no Hospital Geral do Andaraí, no Rio. Eu trabalhava no Colégio Batista Brasileiro e fazia enfermagem. Então, eu não tinha muito tempo para eles. Mas no tempo que eu tinha, eu trabalhava no dia a dia, conversando com eles, sair. Eu sei que eu fui deficiente em muito momento, como pai, mas houve uma necessidade. E hoje, eu acredito que eles entendam, né, o motivo pelo qual a coisa aconteceu. Então, hoje é necessário a gente dosar o afeto, nem de mais nem de menos, para que a gente não estrague a formação ou a personalidade dos nossos filhos. Perfeito. Muito bom, irmão. E a tua relação com os outros pais? Como é que é a tua relação com os outros pais pretos? Você influencia outras paternidades? Outras paternidades te influenciam? Como é que se dá essa relação? Rapaz, essa pergunta é interessante porque cada nascimento é uma particularidade. A paternidade preta tem uma particularidade dependendo do pai preto. Por exemplo, se o pai preto acompanha a gestação da mulher, ele vai às consultas com ela, ele fica ansioso para ouvir o coração daquele feto, né? E fica preocupado em saber qual é o sexo, seja homem ou mulher. Se ele trabalha isso, né, é diferente essa paternidade. Eu não sei como é a paternidade branca, eu não sei como é que é. Eu sei como é a minha e de alguns pretos que eu conheço, que vibram, que escutam o bebê, que o bebê chuta. Eu tive uma experiência, né? São cinco filhos, 2 da minha viuvez, uma do meu casamento, de um outro casamento, a Roberta, e agora o João Miguel. Em cada uma dessa gestação, eu tive experiências diferentes. O meu primeiro filho, o Diego, rapaz, eu sentia náusea, a brincadeira, né? Eu sentia náusea, cara, dor de dente, enquanto ela ria de mim, que ela não sentia nada disso, eu que sentia, porque era o primeiro filho, né? E eu sentia essas coisas todas.
o pai presente, negro, da gestação, ele vai atrás daquele desejo que a mulher tem de uma fruta que não está na estação. Entendeu? Você vivencia, e eu vivenciei isso. São ventres diferentes, mas a essência é a mesma. São filhos. E cada um com uma personalidade diferente que a outra. E aí a experiência é diferente. É diferente. Você vibra no diapasão, em diapasões diferentes por causa daquela gestação. Isso o pai preto, né? Que tem essa consciência que precisa acompanhar. Se lá na frente, se lá na frente o casamento não vingou, o casamento teve fim, mas o que marca é a convivência com essa gestação, com esses filhos. Então, hoje, eu sei quem é quem, eu sei a personalidade de cada um, eu sei como eu devo tratar com um e com o outro, porque eu os conheço de per si. Saíram de mim também, né? Então, eu sei como trabalhar. Então, essa paternidade negra é totalmente diferente da branca. Estou falando diferente, mas eu não conheço, entendeu? Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu tinha refletido também sobre essa relação com os outros pais, né? Porque eu vejo muita gente dizendo que é papel dos pais, é dever dos pais estimular os outros a serem melhores, né? Então, você tem alguma conversa sobre paternidade com outros homens pretos, ou a tua paternidade é uma paternidade solitária? Só você, os filhos, e não existe essa troca? Humberto, eu não tenho esse privilégio, agora eu estou tendo, de ouvir os testemunhos, as falas dos irmãos pais do nosso grupo, né, que eu faço parte desse grupo. Sim. Eu tenho visto, às vezes eu interajo, às vezes não, mas o único pai assim que eu tenho contato direto, que a gente conversa e troca as experiências boas ou ruins, é o Luiz de Jesus. Luiz de Jesus é aquele cara que sempre me escuta, está sempre me dando aquele apoio, eu sempre o escuto, porque ele sabe da minha experiência. Sim. Ele sabe da minha vivência. Porque há uma dificuldade da gente abrir a nossa vida para o outro, principalmente. É verdade. A gente não sabe qual é a reação do outro, se ele vai criticar, se ele vai dizer, caramba, cara, eu estou contigo, eu te apoio. Entendeu? Então, a gente fica com receio de falar e não abre. Entendeu? Então, mas com o Luiz de Jesus é o único assim que... Ou tem um outro irmão meu chamado, irmãozinho, eu digo de consideração, o Alexandre Tomé, que é professor de História no Rio de Janeiro. A gente tem conversado muito sobre isso. Mas eu não tenho mais muito acesso a outros pais pretos, até para compartilhar ou contribuir de alguma forma. Talvez seja por causa dessa dificuldade de abrir a vida, a intimidade para outra pessoa. Talvez seja essa dificuldade. Perfeito, perfeito. Muito bom, irmão. E para quem está esperando um filho, o primeiro filho, você tem alguma dica, alguma palavra aí? Que a gente tem alguns pais de primeira viagem acompanhando a gente. Cara, eu penso que esse companheiro de primeira viagem deve vibrar. Vibrar, por quê? Porque será a continuidade dele quando ele deixar de existir. Né? Ele vai deixar uma semente para o mundo. E a ideia vai deixar a melhor semente, Heitor, a melhor semente. E é o que eu falei antes. Vá à consulta com a esposa. Se tiver aqueles exercícios lá da grávida, faça o exercício, né? Conversa. Ela vai ficar irritada. Ela vai pedir um bife da tua coxa, não dá.
Tem algumas manias, né? Eu já soube disso, da mulher pediu um bife da coxa do cara porque ela sentiu desejo, não. Desejo de comer carvão, de comer barro, isso aí é normal, vai lá, pega o barro, pega o carvão, mas não deixa tirar um bife da tua coxa, não. Vai lá no médico, pergunta o médico, peça ao médico para orientar, escute o coração do neném, converse com o seu neném, põe músicas para ele ouvir, é interessante. Alguns colocam músicas sacras, tem outros já colocam um pagode, tem outros que colocam um forró, funk, não importa o ritmo, coloca a música para o neném ouvir. E conversa com a esposa. Isso é muito interessante, entendeu? Por exemplo, quando eu falo da marca que fica, só para exemplificar. Meu filho estava em Brasília, ele foi a um congresso, e aí um amigo meu de Salvador o interpelou e falou assim, você é filho do João? Ele tinha pego uma bata minha africana, pegou emprestado e não me devolveu até hoje. E aí o Diego falou assim, ué, como é que você sabe? Aí ele falou, porque você anda igual o teu pai. Olha, porque você anda igual o teu pai. Caramba! Isso aí marcou e é interessante, entendeu? A gente marca o filho, seja na questão genética, seja na fala, seja no exemplo, né? A gente não é exemplo 100%. Nós vamos deixar deficiência, falha, a gente vai deixar, mas o melhor que a gente puder, a gente tem que fazer, porque é continuidade de nós. Perfeito. Muito bom, irmão. Eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por essa conversa incrível. Então, eu te desejo um ótimo domingo, uma semana maravilhosa. Muito obrigado, irmão. Fica com Deus. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, Humberto? Não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém perguntou alguma coisa, que eu acho que escreveram alguma coisa assim. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Como se transformou os cuidados com a tua própria saúde depois que vocês se tornaram pais? E aí, mudou alguma coisa, irmão? Olha, aí é complicado. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa com o filho, com a mulher e não cuida da saúde. É preciso cuidar da saúde. Por exemplo, eu sou um cara que de vez em quando a pressão aumenta. Eu tenho uma mulher açucarada que me acompanha, que é a diabetes. Então eu tenho que me cuidar. Entendeu? Então, essa pergunta é interessante porque a gente se esquece um pouco de nós para cuidar do outro. E se a gente não cuida de nós e fica doente, não vai poder cuidar do outro que precisa de nós. Então, essa pergunta é interessante, eu acredito que também seja um olhar importante, que é cuidar da saúde para poder cuidar do filho que nasceu ou vai nascer. Perfeito, muito bom. Quando você estava falando da culinária, perguntaram também sobre restaurantes de culinária africana em São Paulo. Você conhece algum para indicar aí, para quem está acompanhando a gente? Conheço um, até já fui lá, não sei se é Biomi, ela é africana, eu almocei lá, comida excelente, é ali perto da Praça da República, no teu endereço. E existem outros restaurantes, por exemplo, no Brás tem um restaurante africano. E em São Paulo eu sei, no Rio de Janeiro tem a Dandara. A Dandara. A Jurema Batista. Ela tem um restaurante. Ela foi na África, fez alguns cursos interessantes. E no Rio de Janeiro. Inclusive, eu preciso ir lá fazer um estágio com ela. Eu estou me programando fazer um estágio em Salvador para aprender algumas culinárias lá de Salvador, porque a gente vai sempre trocando experiência, né, na cozinha. Então, é importante, porque a gente tem comida alemã, o hambúrguer, né, o Big Bob's, estou fazendo até propaganda, né, esfirras, quibes, e a nossa comida?
A questão está também no financeiro. A gente precisa ter um aporte financeiro para poder, pelo menos, abrir um espaço que seja de excelência. Pode ser portinha, né? Se quer começar, tem que começar bem. Não pode ser uma portinha. Mas, se não der, começa na portinha. E aí, a gente precisa disso. Mas eu acredito que dê daqui para frente para a gente implementar e influenciar na culinária brasileira com a comida afro-brasileira, né? Muito bom, muito bom. Outra dica que pediram aqui é um prato africano que, na tua opinião, todo mundo tem que conhecer. Não dá para passar nessa vida sem experimentar. Tem algum prato, irmão, que o senhor recomenda que a gente pesquise e prove? Tem sim. Peraí que eu vou passar um aqui. Esse prato é do Egito. Vou falar do Egito. Eu tenho até a receita aqui, se quiser anotar. Ó, falafel. O nome da comida é falafel. Falafel. São 300 gramas de grão de bico, um ramo de salsinha, um ramo de coentro, 10 folhas de hortelã, uma cebola, uma colher de semente de gergelim. Esse aqui é o chefe Heitor, onde nós fizemos pastel. Uma colher de chá de bicarbonato, 2 dentes de alho, sal e pimenta, meia colher de chá de cominho, meia colher de chá de páprica, óleo para fritar. Essa comida é frita. E depois eu tenho aqui o preparo, o grão de bico tem que deixar de molho para sair aquela casquinha, depois vai triturar no processador. É todo não é difícil não, é fácil. É uma comida fácil legal. de fazer e não gasta muito. Perfeito, é o falafel, né? E falafel. Tá certo, é isso aí, meu irmão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, fechamos, conseguimos cobrir. Muito bom. Que bom, que joia. Muito obrigado, irmão, pelo teu tempo, pela tua atenção. Eu te agradeço imensamente em nome de todo o coletivo. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Tamo junto, abração, irmão. Valeu.